Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Estou um pouco cansado, o dia hoje foi bastante cansativo, mas vamos lá a mais um dia firmes aqui nessa conversa com o nosso Senhor. E hoje é quarta-feira, e quarta-feira é dia de perguntas que a fé enfrenta. E a pergunta de hoje é: por que Deus permite isso? E essa é uma das perguntas mais difíceis da fé, porque essa pergunta ela não nasce de uma curiosidade. Essa pergunta nasce da dor. Essa pergunta vem do sofrimento. Por que comigo? Por que agora? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Quase ninguém tem coragem de fazer essa pergunta em voz alta. Mas muitas pessoas carregam essa pergunta em silêncio. A ideia hoje é a gente encarar essa pergunta com bastante sinceridade, sem respostas fáceis, mas com uma fé verdadeira. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 8, diz assim: meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Esse versículo, ele não anula a nossa dor. Ele nos lembra dos limites do nosso entendimento. A pergunta, ela não é falta de fé. Perguntar por quê não significa que você deixou de crer. Significa que você está tentando entender algo que machuca. A Bíblia, ela está cheia de homens e mulheres que perguntaram. Por exemplo, Jó questionou. Davi também questionou. Jeremias também foi um que questionou. A fé não é um silêncio forçado. Eu acho que a fé verdadeira conversa com Deus mesmo quando dói. E Deus, ele não se afasta de quem pergunta com o coração quebrado. Ele se aproxima muito mais. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que nem tudo tem explicação, mas tudo tem um propósito. Há coisas que nós só vamos entender, ou que nós só entenderemos na eternidade. E isso é uma coisa difícil da gente aceitar, mas tenho certeza é real. Tem coisas que nós só vamos saber quando nós estivermos com Deus. E Deus nem sempre explica o motivo, mas Ele nunca, jamais perde o controle. O que hoje parece sem sentido, amanhã pode se tornar um testemunho. Porque Deus vê o quadro completo. Nós vemos apenas detalhes, nós vemos apenas no limite da nossa visão. A pergunta certa, a pergunta correta, ela muda o nosso coração. Às vezes, a pergunta por quê não encontra resposta, mas outra pergunta pode nos sustentar. O que o Senhor quer formar em mim através disso? Essa pergunta, ela não ignora a dor, mas ela abre espaço para o crescimento, para a maturidade e para a dependência de Deus. Porque Deus, Ele nunca desperdiça o sofrimento. Ele transforma esse sentimento. Hoje,
Que todos nós enfrentemos as nossas perguntas com bastante fé. Vamos levar as nossas dúvidas para Deus e não para longe dele. Vamos fazer as nossas orações com sinceridade e não com medo. Vamos confiar mesmo sem a gente entender tudo, porque fé verdadeira também é descanso. Vamos permitir que Deus trabalhe em nós durante o processo. E o processo também é cuidado. Talvez hoje, muitos de nós, a gente pode estar vivendo algo que a gente não escolheu, algo que nós não entendemos, algo que dói. E tenham isso em mente, vai ter momentos que vai doer. Mas agora, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, eu acho que é o momento da gente entregar todas as nossas perguntas a Deus. E nós podemos fazer isso através de uma oração. Senhor meu Deus, há coisas que eu não entendo, que situações que ferem muito o meu coração. Hoje eu escolho não me afastar, mas me aproximar de Ti. Mesmo sem respostas claras, eu confio no Teu caráter. Eu confio no Teu amor. Por isso, eu te peço, Senhor, sustenta-me nesse tempo de espera, e transforma a minha dor em crescimento. Eu peço isso para mim e para todos os que ouvem essa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nem toda pergunta terá resposta imediata, mas toda pergunta entregue a Deus encontra acolhimento. Que hoje a gente descanse sabendo que Deus continua presente, mesmo quando o caminho é difícil. Quanto a nós, nos vemos aqui amanhã para continuarmos essa nossa jornada de crescimento da nossa fé. E que o nosso Senhor continue nos iluminando, nos abençoando sempre. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.